Estamos de volta com o Ver Mais, com o quadro Fala Doutor. E nós vamos falar sobre uma glândula que é responsável pela produção de hormônios que agem no metabolismo. Quanta responsabilidade, né? É a tireoide. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 10% das mulheres acima dos 40 anos e 20% das que estão acima dos 60 anos podem apresentar complicações na tireoide. Para falar sobre a tireoide e tirar as nossas dúvidas, nós recebemos o médico endocrinologista James Grittner. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado pelo convite. A tireoide, a danadinha, ela tem uma função, trabalha bastante no nosso corpo, né? Sim. Agora, quando a gente fala em tireoide, a gente ouve falar muito em hipertireoidismo. Eu gostaria que o senhor começasse diferenciando o que pode ser um hipertireoidismo do hipotireoidismo. O hipertireoidismo é quando você tem uma função aumentada, né? Então, a glândula produzindo uma quantidade acima do normal de hormônio tireoidiano, T4, né? E o hipotireoidismo é o contrário, é quando a glândula fica deficiente na produção hormonal, né? Quer dizer, ela não consegue mais, por alguns e vários motivos, né, não produzir aquilo que ela deveria produzir. Doutor, sempre que eu faço uma entrevista, eu me preparo, faço uma pesquisa antes, peço para o convidado chegar um pouquinho antes também do programa começar, para que a gente possa trocar umas ideias. E dessa vez eu fui surpreendida na conversa com o doutor James, porque assim, quando a gente pesquisa, quando a gente ouve falar sobre a tireoide, alguns sintomas como emagrecimento rápido, engordar rápido, emagrecer, enfim, vem à cabeça. E ele me dizia que não, que isso é uma visão antiga, uma visão superada já, que acerca da tireoide. O senhor podia explicar para a gente quais são os sintomas, então, que realmente podem caracterizar um problema, uma deficiência na tireoide? Na questão de peso, né, a variação, pelo menos da literatura atual, né, isso, na verdade, a partir do projeto Genoma, já teve uma leitura diferenciada, né, onde se descobriu que peso está ligado à genética, né, claro, associado às condições do meio, mas a tireoide, por exemplo, tanto para mais no hipotireoidismo quanto para menos no hipertireoidismo, a variação de peso fica entre 3 e 5 quilos, não mais do que isso, né? Agora, o que pode ser um sintoma claro de problema na tireoide? Olha, sempre que você tem, né, uma redução, por exemplo, né, na função dos órgãos de maneira geral e permanente, vamos olhar o lado neurológico, né, dificuldade de raciocínio, sonolência, queda da estimulação, né, se você tem hiporreflexia, por exemplo, reflexos atrasados, né, olhando a parte neurológica, tá? Então você vai ter provavelmente um diagnóstico de hipotireoidismo, associado, claro, dos outros órgãos, né? A gente já tem uma pergunta aqui para colocar, mas antes eu quero aproveitar o gancho disso que o senhor falou, porque assim, os dados apontam que as mulheres são muito afetadas por essa mudança. Cabelo, unha, pode ser um sintoma também? No hipotireoidismo, você vai ter a quebra, né, o ressecamento do cabelo e das unhas, tá? Então, nunca cai o cabelo inteiro, como se diz, ele cai, se caiu com a raiz, não está ligado à tireoide. Pode ser uma deficiência de vitamina, uma outra questão, causas, né? Agora sim, quero chamar então a primeira participação que chegou para a gente através do WhatsApp. Tenho 4 nódulos na tireoide, mas são pequenos. Já tomei iodo, mas não tive resultado. Tenho alguns sintomas como muito calorão, mal-estar e queda de cabelo. Será que tem a ver com a tireoide? A Simone Henkel participando conosco. Agradeço a pergunta, Simone. Doutor, é possível falar sobre isso? Veja bem, nódulo e função geralmente não tem correlação, tá? Então, a associação de nódulo com presença de hipofunção, né, exceto quando você tem a doença de Plummer, que é um nódulo autônomo produtor de hormônio tireoidiano, né, que pode ter um reflexo, tá? Agora, me parece que esses sintomas não estão correlacionados à função, na verdade. Seria necessário fazer uma investigação, com certeza, mais absoluta, aprofundada. Agora, doutor, que tipo de exame e com que frequência a gente pode ver como é que está a tireoide? Olha, nos exames de rotina anuais, tá,
é interessante, se você tem algum sintoma que possa, né, sugerir alteração tiroidiana, né, pedir ao médico prescritor que solicite um TSH, um T4 livre. Né? E só o endócrino pode fazer isso? Não, qualquer médico tem a liberdade de pedir. Talvez alguns não saibam identificar a alteração. Né? A mulher, no exame de rotina com o ginecologista, ela pode solicitar também, né? Hoje a gente tem nas estatísticas, né, o ginecologista como o maior solicitador de TSH, né, até porque entrou na rotina também das gestantes, né, então hoje eles prescrevem bastante, mas assim, eles encaminham, né, naturalmente para o especialista da área. Né? Bem, doutor, é possível fazer... O que causa problemas na tireoide? É o nosso estilo de vida, a nossa alimentação? O que pode causar essa disfunção? Existe um montante grande de causas. Né? A tireoidite autoimune, por exemplo, que é a quebra de uma ou duas substâncias intracelulares da tireoide, que é a tireoglobulina e a tireoperoxidase, que é uma enzima, né? Elas são a grande causa, por exemplo, de hipotireoidismo, principalmente nas mulheres. Tá? Mas existem certos alimentos, né? Por exemplo, alimentos ricos em selênio, né? Alimentos ricos em cianato, né? Como a farinha de mandioca, né? Perdão. Tem medicamentos, né? Medicamentos à base de iodo, né? São problemáticos. Né, tipo a mildarona, né, o lítio, né, que é usado o carbolítio na psiquiatria, né, para estabilização de humor, ele também mexe na tireoide. Então, assim, nós temos várias, né, substâncias que podem também alterar a função da glândula. Agora, uma vez que houve alteração, ela pode ser tratada, ela tem cura? Olha, as alterações, né, geralmente, hipotireoidismo, elas vão ter que ser tratadas, ou seja, realizada uma substituição, né, usando o hormônio tiroidiano via oral. Né, existe uma série de marcas de hormônios de boa qualidade. Né, e isso, obviamente, até o final da vida. Né. Então, não passou os sintomas, deixar de tomar. Agora, doutor, o senhor falou em medicação. É possível tomar hormônio para tireoide manipulado? De forma alguma. É uma grande, digamos, briga que existe pela SBEM e Conselho Federal de Medicina na manipulação de hormônio tiroidiano. A levotiroxina é uma substância extremamente instável, tá? Ela basta a luminosidade já modifica, né? A triodotironina já foi abolida do Brasil, tem 30 anos, né? E a gente ainda vê alguns médicos, né, da medicina integrativa usando de maneira indevida esse tipo de prescrição. Já ocorreram mortes aqui no Santa Catarina, no Paraná, por causa de formulação tanto da levo quanto da triodotironina. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, doutor, porque o câncer da tireoide é o segundo câncer que mais prevalece entre as mulheres. E qual a sua visão sobre isso? É um câncer tratável, que é possível ter uma sobrevida? Olha, se fosse possível escolher o câncer, deveria ser escolhido tireoide. Os cânceres, ou seja, os carcinomas diferenciados, que é a grande maioria de tireoide, eles são tratáveis, praticamente curáveis, tá? Hoje a medicina já está num nível em que você não perde pacientes mais de forma alguma, né? E veja bem, é um câncer, mas ele não é tratado pelo oncologista, nem pelo cirurgião. Né? O cirurgião faz a cirurgia, mas quem trata é o endocrinologista. Né? Então, é um câncer que tem uma sobrevida praticamente como a de qualquer outra pessoa. Que boa notícia. Tem mais uma participação, então? Em agosto de 2018, comecei com cansaço extremo, desinteresse por tudo, sonolência, choro sem motivo e outros sintomas. Para minha surpresa, quem pediu os exames de TSH e T4 foi psiquiatra, que foi encaminhada por depressão, Maria de Lourdes. Né? De certa forma, confirmando aquilo que o senhor falou. Exatamente.
quando você tem um quadro depressivo, por exemplo, né, até pode-se usar a solicitação do TSH e T4 para descartar que a pessoa não tenha uma depressão por hipotireoidismo. Né? Quer dizer, não seria bem uma depressão, seria os sintomas do hipotireoidismo. Né? E algum tempo atrás, né, a psiquiatria andou usando o hormônio tireoidiano na tentativa de melhorar os quadros de hipotireoidismo. Né? Muito bem, muito esclarecedora essa entrevista. Espero que o pessoal aí de casa tenha entendido um pouquinho mais a importância da tireoide, ficar atento aos sintomas, não confundir, né? Porque hoje podem ser confundidos com outros sintomas. Dr. James, agradeço muito a sua presença Eu que e seja agradeço. sempre bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado.